Em uma tela de fundo roxo, há no centro o logo do projeto IAI. O logo é na cor laranja. Ao lado direito do logo, há a frase Acessibilidade Comunicacional no IFAM. E aí, pessoal, eu me chamo Adriana e esse é o meu sinal. Sou uma mulher alta, parda, de olhos pretos e uso uma blusa preta. Ao meu lado esquerdo encontra-se a Vitória. Ela é intérprete de Libras, que possui altura mediana, branca, cabelos loiros e ela usa uma blusa preta. Bem-vindos à aula sobre a Lei Zero da Termodinâmica. O público-alvo dessa aula são os alunos do segundo ano do ensino médio. E essa aula tem como objetivos definir a Lei Zero da Termodinâmica e compreender como a vivenciamos no nosso dia a dia. E mostrar as definições de calor, temperatura e energia. A termodinâmica abrange os processos de transferência de energia entre corpos macroscópicos e que envolvem a temperatura. Ainda que os conceitos de calor, temperatura e energia não sejam apresentados com clareza, devemos ficar por dentro das suas definições mais adequadas para o entendimento das leis da termodinâmica. Vale lembrar que a termodinâmica engloba um conjunto de leis, mas nessa aula iremos abordar somente a Lei Zero. A Lei Zero da termodinâmica diz que dois corpos em equilíbrio com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, de acordo com a ilustração, se uma torta de queijo corpo 1 Em um quadro negro de fundo verde escuro com bordas marrom claro, há uma ilustração de fundo branco e nela contém 4 tortas quentes, em tons alaranjados. Uma no canto superior esquerdo, uma ao centro esquerdo, uma no canto inferior esquerdo e outra no canto inferior direito. Ao centro há 3 sinais de igualdade e há 2 termômetros na cor vermelha, um ao canto superior direito e outro ao centro no canto direito. Estiver com a mesma temperatura de um termômetro, corpo 3, e ao mesmo tempo uma outra torta de queijo, corpo 2, também estiver com a mesma temperatura do termômetro, corpo 3, então significa que a torta, corpo 1, e a outra torta de queijo, corpo 2, estarão com a mesma temperatura, ou seja, estarão em equilíbrio térmico entre si. E para enfatizarmos o conceito de equilíbrio térmico trazido pela Lei Zero da Termodinâmica, vamos imaginar a seguinte situação. Você vai a uma torteria e lá pede uma torta e você sabe que ela está com uma temperatura de aproximadamente 40 graus Celsius e o ambiente está com aproximadamente 25 graus Celsius. Essa lei diz que chegará um momento em que a sua torta e o ambiente ficarão com a mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico. O mesmo vale se você colocar um copo de milkshake sobre a mesa que você está lanchando. Chegará um momento em que a temperatura do seu copo ficará igual à do ambiente. E você se pergunta, o que está acontecendo? Como uma torta que era quente ficou fria, e como um copo de milkshake que era frio ficou quente. Na situação da torta, o que ocorre é que como a temperatura é maior do que a do ambiente, há o fluxo de energia dela para o ambiente, o que diminui a sua temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. E em relação ao copo de milkshake, acontece o fluxo de energia no sentido contrário, ou seja, o fluxo ele parte do ambiente para o copo, aumentando a temperatura deste, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Em física, um sistema termodinâmico corresponde à separação entre coisas que nos interessam, no caso, a sua torta, o seu milkshake e o ambiente interno da torteria, das coisas que não nos interessam,
que nessa situação é o ambiente fora da torteria. O processo de transferência de energia, que é denominado como calor, sai de forma espontânea sempre de um corpo com temperatura alta em direção ao corpo com temperatura baixa, ou seja, em virtude da diferença de temperatura entre os dois corpos. Mas o que seria a temperatura? Bom, aqui iremos definir a temperatura como a grandeza medida por um termômetro. E o termômetro é um sistema macroscópico que nos indica o valor da temperatura. E o que seria a energia? Energia é uma propriedade associada ao estado de um sistema. Então, se um corpo está em movimento, a nomeamos como cinética. Mas se um corpo sofre mudança da temperatura, a nomeamos de energia térmica. Ela sempre se transforma e se apresenta de formas diferentes. Acompanhe a seguinte atividade experimental ao lado. Em um quadro negro de fundo verde escuro, com bordas marrom claro, há uma ilustração de fundo branco. Ao canto superior esquerdo, há um termômetro azul, indicando o frio. Ao lado, uma mão tocando em um pote na cor azul. Ao canto superior direito, há um termômetro indicando o calor. Ao lado, uma mão tocando em um pote na cor vermelha. Abaixo, há duas mãos tocando em um pote na cor preta. No cotidiano, usamos os termos quente e frio para diferenciarmos um sistema com temperatura maior de um outro sistema com temperatura menor. Você vivencia essas sensações de quente e frio sem quantificar a temperatura. Por exemplo, quando mergulha sua mão direita em um pote com água quente e ao mesmo tempo mergulha sua mão esquerda em um segundo pote com água fria. E depois mergulha as duas mãos ao mesmo tempo em um terceiro pote com água morna. O que acontece? Você sentirá a sua mão direita fria e a sua mão esquerda quente. Isso porque o fluxo de energia está saindo da sua mão direita e indo em direção à sua mão esquerda, até que ambas entrem em equilíbrio térmico. E como você pode aplicar o conceito de equilíbrio térmico em uma atividade de química, por exemplo, no seu laboratório da escola? A física diz que se você estiver em um laboratório de química, por exemplo, e precisar saber se duas substâncias diferentes estão em equilíbrio térmico entre si, mas que não podem ser postas em contato, então você não precisa misturá-las, mas apenas pegar o termômetro e medir a temperatura de uma e depois medir a temperatura da outra. Assim, caso o valor no termômetro dê o mesmo para as duas substâncias, significa dizer que elas estão em equilíbrio térmico entre si. Dentre outras situações presentes no nosso dia a dia, que envolvem a lei zero da termodinâmica, podemos citar o café em uma garrafa térmica. No quadro, há a ilustração de um bule e ao lado direito uma xícara, ambos desenhados a giz. Porque você não quer que ele entre em equilíbrio térmico com o ambiente, já que ele esfriaria. Assim como o ar-condicionado. No quadro, há a ilustração de um carro e à sua frente um vento, ambos desenhados a giz. Em um carro, você não quer que o ambiente interno do seu carro entre em equilíbrio térmico com o ambiente externo. E a compra de um sorvete. No quadro aparece a ilustração de um sorvete desenhado a giz, o qual você guarda em um congelador para que ele não entre em equilíbrio térmico com o ambiente externo, evitando que ele derreta. A lei zero da termodinâmica é um princípio fundamental, porque não pode ser deduzida a partir de outras leis. Isso porque, no contexto do início do século XX, percebeu-se que a termodinâmica precisava de uma lei que complementasse a primeira e a segunda.
Isso mesmo, a Lei Zero só foi formulada historicamente após a criação da segunda e primeira lei. Acompanhem ao lado o exercício. E se você ficasse com febre? No quadro, há a ilustração desenhada a giz de um homem com febre. Ao seu lado direito, há um termômetro indicando alta temperatura. Bom, provavelmente você pegaria um termômetro e o colocaria embaixo da sua axila e o deixaria ali durante um certo intervalo de tempo para depois verificar a sua temperatura. Mas qual o objetivo físico do procedimento feito por você? O procedimento consiste no fato de você deixar o termômetro na sua axila com a intenção de visualizar a temperatura do seu corpo. Mas para que isso aconteça, no quadro, ao lado esquerdo, há a ilustração de um termômetro indicando baixa temperatura. Ao meio, duas setas, uma em cima apontando para a direita e uma embaixo apontando para a esquerda. E ao lado direito, um termômetro indicando alta temperatura. É preciso que ele entre em equilíbrio térmico com o seu corpo. E sabemos que isso leva um certo tempo, até que ocorra a transferência de energia entre eles e, por fim, ocorra o equilíbrio térmico entre ambos, resultando na temperatura do seu corpo. No quadro, aparece no canto superior esquerdo, em fonte de cor branca, o logo do Espaço Curupira e ao lado superior direito, o logo do Projeto IAI. Abaixo, há o Instagram, @espaco.curupira e o e-mail do Espaço Curupira, apoema.cmc@ifam.edu.br. Nesse momento, finalizamos a nossa aula sobre a Lei Zero da Termodinâmica. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Vitória, pela interpretação. Sigam o Apoema nas redes sociais. Abraço!